Olá DevOps, eu sou o instrutor André Ataide. Esse é o nosso curso de criação de aplicativos híbridos. Nós estamos construindo um aplicativo em Ionic para consumo de uma API REST. Esse aplicativo está bem básico, bem simples, e o objetivo dessa sexta aula, nós vamos criar a página para inserir o usuário. Porém, para que essa inserção seja possível, nós vamos criar também um formulário, um componente de formulário para inserir esses dados e mais na frente, nas próximas aulas, também editar os dados de um usuário pré-existente. A primeira coisa que eu vou fazer, como de praxe, é preparar um novo branch aqui no nosso Git, para que tenhamos o controle de versão. Então eu vou lá em Current Branch, New Branch, essa vai ser a nossa aula 06, formulário, inserção. Esse branch é baseado na aula passada, tem que ter esse cuidado. Eu vou criar o branch, já vou publicar o branch também, para que fique tudo certinho. Isso feito, já estou com minha aplicação aqui rodando, da mesma forma que na aula passada. Preparei aqui um novo banco de dados. Nosso banco de dados está bastante compacto, né? Porque na aula passada nós apagamos vários usuários, ficamos só com 5 usuários aqui porque implementamos a função de apagar. Então eu consigo já apagar um usuário pré-existente, né? Então vai reduzindo nosso banco de dados. Então preparei um banco de dados temporário aqui com 10 usuários cadastrados. Eu vou pegar ele, selecionar o banco de dados inteiro, o JSON inteiro, e colar em cima do nosso database original. Esse banco de dados já está disponível lá no GitHub na aula 6, no branch da aula 6. Atualizando aqui nossa aplicação, então temos agora de volta aí vários usuários para a gente possa experimentar a rolagem, fazer testes mais avançados. Vou fechar aqui. Então vamos começar os trabalhos, lembrando que eu já estou aqui com os prompts abertos. O primeiro prompt é do JSON Server, que é nosso servidor de API, que está acessando, dando acesso à API, pela API ao nosso banco de dados. O segundo prompt está rodando nossa aplicação em Ionic. O terceiro prompt já está aqui no diretório da aplicação para executarmos os comandos. O primeiro comando que eu vou dar é a criação da página onde nós vamos cadastrar os novos usuários, né? Ionic Generate Page. Eu estou criando tudo relacionado a usuários dentro da pasta Users, e eu vou criar aqui a página Create. Página criada. Próximo passo, a gente já está até acostumado com isso. Vamos lá no App Component, App Routing Module TS, e vamos ajustar as rotas. Basicamente nós vamos colocar nossa nova rota para cima, antes da rota 404, rota para cadastrar novo usuário. Em vez de create, eu vou usar aqui criar. Melhor ainda, vamos colocar novo, vai ficar mais curtinho, até mais prático, né? Tá aí funcionando a página create, dá uma melhorada nela. Vou lá em users, vou lá em user page HTML, vou pegar o menu principal aqui. Menu principal não, o botão do menu principal. Vou lá em create page HTML e vou colocar aqui o botão do menu principal. Cadastrar vai ser o nome. Nós estamos alinhando class ion test center, alinhando o título no meio para seguir o padrão do restante da aplicação. Ok? Então já temos a página de cadastrar. Na prática não vamos desenvolver muita coisa aqui, porque vamos precisar do formulário. Então vamos colocar toda a nossa lógica no próprio formulário de cadastro, formulário que também vai ser o formulário de edição. Seguindo em frente, então, eu vou ajustar o nosso menu principal para já ter a opçãozinha de cadastrar um novo usuário. Então vou lá em App Component TS, que é onde lista o menu principal. Vou criar aqui uma nova entrada. Nessa nova entrada eu vou entrar com o title.
que vai ser cadastrar usuário. A URL vai ser a rota novo, nós criamos lá na lista de rotas, e o icon nós vamos usar, vamos pesquisar lá no ionicons.com se nós temos algo relacionado a adicionar usuários, né? Aqui, ó, vamos usar esse usuário com mais aqui, person age, vamos usar esse person age, verificando lá o menu principal, aí, cadastrar usuário, que já nos leva para a página cadastrar. Consigo listar os usuários e agora posso cadastrar um novo usuário. Já tem a página de cadastrar, o nosso próximo passo é criar o formulário, né? Preparar todo o formulário. O formulário eu vou criar na forma de um component. Então, Ionic generate component. Vou criar na pasta components barra user form spec igual false. Interessante a gente criar objetos diferentes, de tipos diferentes, em pastas diferentes, de forma que a gente tenha controle. Por exemplo, eu posso criar outros componentes e adicionar nessa mesma pasta. Eu tenho a aplicação mais organizada, os arquivos da aplicação mais organizados. Com o meu componente criado, vamos adicionar esse componente na nossa página cadastrar usuário. Vamos abrir aqui o app component create module its. Vamos adicionar aqui, né, eu tenho que adicionar o formulário na página create. Vamos adicionar aqui as bibliotecas necessárias. Dá uma compactada aqui. Vamos fazer aqui importa formulário do usuário. Importar o formulário do usuário, vamos fazer o import. O componente do formulário do usuário eu vou importar from dois pontos barra, ainda não, dois pontos barra, components barra user form barra user form component. Eu vou importar desse cara aqui o user form component. Está importado o componente do formulário. Vou importar aqui também a biblioteca para a gente trabalhar com esse formulário. Importa a biblioteca de formulários dinâmicos. No caso, nós vamos usar aqui a biblioteca Active Forms Module. Essa biblioteca é importada de Angular Forms. Angular Forms está aqui, Angular Forms. Então vamos precisar dessa biblioteca, eu acho que é só. Vamos inicializar as duas. No caso aqui eu estou fazendo um import do Reactive Forms, hoje eu vou colocar ele aqui dentro de imports. Então vou adicionar um módulo aqui, inicializa Reactive Forms, copiar daqui que é mais fácil, né? E também vou inicializar User Form Component, como ele é um componente meu, né, eu vou colocar ele aqui dentro de Declarations. Então vou descer com esse Create Page aqui, que é a declaração dessa página, e vou adicionar aqui inicializa o User Form Component. User Form Component. Legal, não deu erro, é o suficiente, vou salvar. Vou fechar isso aqui, eu não preciso mais dele. Vamos lá em Create Page HTML. E vou adicionar aqui embaixo, no Content, a tag que faz ali a inserção do formulário. Eu não sei essa tag de cabeça, eu vou lá em User Form Component TS e verifico aqui, ó, o selector dele é app User Form. Então é esse seletor aqui que eu vou inserir lá no HTML. App User Form. Comentar, insere formulário. Então a ideia é que a página do formulário agora apareça dentro da página Create. Vamos salvar, tá lá, ó, User Form Works, agora está aparecendo dentro da pasta da página Cadastrar.
trabalhando o formulário agora, ele vai sendo disponibilizado aqui. Então não preciso mais mexer na página cadastrada, todo o nosso trabalho agora passa a ser nos componentes do formulário. E para começar, já vamos usar em UserForm Component HTML, tá vendo? UserForm Works, está aparecendo a mesma coisa ali. Vamos dar uma melhorada, uma editada aqui antes. Um detalhezinho que eu esqueci, vou voltar lá no HTML e vou adicionar aqui nosso padding, class ion padding, para afastar o conteúdo da borda. Poderia fazer isso em UserForm HTML também, mas vamos fazer lá na página, né? Ok, vamos lá começar a montar nosso formulário aqui. Vou trabalhar nosso formulário dentro de uma div para ficar elegante. Vou criar aqui um parágrafo, um P. Esse P eu vou colocar preencha o formulário abaixo para, melhor ainda, eu vou usar esse formulário, eu tenho que lembrar que eu vou usar esse formulário tanto para criar usuários quanto para editar usuários. Como eu estou fazendo a parte de criar, né, com atenção para cadastrar um novo usuário. Depois a gente melhora isso para permitir que ele detecte que eu estou editando um novo usuário. Vamos verificar o resultado. Um errinho de português aqui a gente acerta, salva novamente. Tá lá, preencha o formulário abaixo com atenção para cadastrar um novo usuário, e aqui a gente vai começar a montar o nosso formulário. Formulário, form. Primeira coisa que eu vou colocar aqui é um campo onde eu vou armazenar o ID. Tudo bem que na hora do cadastro eu não vou usar esse campo, mas lembrando que eu já estou meio que preparando o formulário para editar um usuário existente. Esse campo vai ser do tipo hidden, que eu não quero que o campo ID apareça. Quando eu cadastrar um novo usuário, o ID vai ser inserido automaticamente. Quando eu editar o usuário, não preciso ver o ID desse usuário, não vou alterar ele, né? O ID é a única coisa que eu não posso alterar no cadastro de um determinado usuário. Então criei aqui um campo oculto do tipo hidden, o ID dele vai ser ID mesmo e o name dele vai ser ID. Vou inserir aqui o campo nome, o campo name. Eu vou usar um item label. Essa label vai ser for para o campo name. E já vou posicionar essa label que ela vai dar um efeito interessante. Position, eu vou usar o position floating. Está lá na documentação do Ionic, nas UI Components. Eu vou colocar o primary para que ele fique azulzinho. E o nome do campo vai ser navio nome. Ok? Vamos ver como é que está ficando isso. Eu teria que inserir o campo para ver o resultado final, mas já dá para ver alguma coisa. Isso. Já tenho lá. Não está aparecendo nada por enquanto, porque ele está floating. Então vou colocar aqui um ion input type igual a text. O ID dele vai ser name mesmo. O name dele vai ser name também. E eu fecho o input. Vou falar em ion input, vou usar ion input aqui também no ID. A gente seguir o padrão do Ionic, né, que tudo tem ion na frente. Form também poderia usar, mas vamos deixar assim. Vamos ver o resultado aqui. Tá aí o campo nome. Quando eu clicar em cima dele, diminui a label e eu consigo digitar o nome aqui. Tá? Então fica um formulário bonito, elegante, né? Vou repetir isso aqui tudo pro e-mail, porque a entrada pro e-mail é praticamente a mesma coisa. Só vou mudar aqui o for e-mail. Vou usar o ID name, o name, e aqui no input eu vou usar input e-mail também. Vamos salvar e testar. Já tenho lá os campos nome e e-mail. Próximo campo, vamos colocar, deixa eu consultar aqui o database rapidamente, avatar. Então, vou copiar o campo e-mail, campo avatar.
Não estou me preocupando com validação, essas coisas, só estou montando os campos por enquanto, tá? For avatar, floating primary, vou chamar de avatar mesmo, URL do avatar, que eu vou inserir aqui uma URL, lembrando que o avatar, conforme nosso banco de dados, é uma URL, né? Um endereço web que aponta para a página, para o documento, né? Para a imagem, né? Que é um documento da web. O URL do avatar, o type vai ser text, o ID vai ser avatar, o for e o ID sempre tem que ser a mesma coisa. O name também passa a ser avatar. Vamos testar. Já posso inserir o URL do avatar. Vou copiar isso aqui mais uma vez, porque agora nós vamos inserir o campo password ou passwd, conforme está lá no nosso banco de dados, conferindo passwd. Passwd, passwd aqui, passwd aqui, passwd aqui. Aqui nós trocamos para senha. E aonde mais a gente precisa verificar, isso aqui vai ficar password. O tipo de campo passa a ser password. Tá lá, posso entrar com a senha e ela não é exibida. Eu tenho praticamente todos os campos aqui. Vou fechar aqui o IonList, apesar que eu esqueci de abrir o IonList. Então deixa eu inserir o IonList aqui. IonList. Vou dar uma melhorada desse IonList. Lines igual a full, para que ele ocupe a linha inteira. Lines, não é line, é lines igual a full. E vou aplicar algum margin nele, class. Apesar que eu acho que não precisa, não vou aplicar margem, não, vamos ver como é que vai ficar. O IonList abre aqui, o IonList fecha aqui antes da tag form. Vamos formatar todo mundo, salvar e verificar o resultado. Já temos o nosso formulário, vamos verificar aqui o banco de dados, já estamos inserindo o nome, o e-mail, a senha, o avatar, falta inserir o status e falta inserir a data. A data nós vamos fazer uma inserção automática, tá? Assim como o ID, quando estamos cadastrando um novo usuário, o ID vai ser inserido inclusive pela própria API. A data nós vamos fazer inserção automaticamente, lá no script de inserção, então falta nós alterarmos o status. E falta também o botão inserir. Vamos colocar aqui logo o botão inserir. Embaixo de IonList, IonButton, vou usar um IonButton do type submit. Vou usar o botão expand block, para que ele fique grande e com as bordas arredondadas, e um class IonMargin para afastar ele um pouquinho das bordas do restante dos outros elementos. Esse botão vai se chamar cadastrar usuário. Para ficar mais elegante, vamos colocar um ícone aqui. Já deixei o ícone aberto, é só pegar esse código aqui e colocar aqui e fazer um slot start, para posicionar o ícone à esquerda do texto. Testando, tá lá, já temos o botão cadastrar usuário. Ele ficou meio deslocado, meio estranho, aonde nós erramos aqui, expand. Legal, errinho de português já acertado, então já tem nosso botão para cadastrar usuário. Poderia ficar também inserir, né? Acho que inserir usuário fica mais elegante. Ótimo. Falta inserir o botão do status. Para inserir o botão do status, nós vamos usar as Ionic UI Components. Vamos pesquisar aqui se achamos algo legal. O toggle. Vamos usar o toggle. Vamos ver como é que a gente implementa o toggle. CSS do toggle. Cadê o código HTML do toggle? Aqui. É simplesmente toggle. Tá? Só usar Ion Toggle. Então vamos lá inserir o nosso toggle. O campo status. Campo password. Campo
status. Mais uma vez vou colocar aqui um ion item, um item de lista. Ion item. Vou inserir aqui um ion label. Esse ion label for igual a status, for dele, o color primary, o nome do campo vai ser status. E aqui embaixo eu vou inserir o toggle. Deixa eu pegar o toggle já pronto aqui. Vou colocar aqui um toggle. Vou pegar o primeiro aqui mesmo, mais simplesinho, depois a gente vai melhorando ele, né? Então, ion toggle, vou colocar aqui o ID dele. O ID igual a status. O name dele igual a status. Ele vai ser tratado como um campo de formulário. Eu quero posicionar ele no final da linha, então vou botar aqui um slot end e vamos ver como é que ele vai ficar. Tá lá o botãozinho de status. Como o status é 0 e 1, 0 e 1, false true, né? Ativo, desativado, né? Depois a gente vai ter que só fazer um processamento lá no código para receber esses dados, receber esse valor aí na forma de número antes de armazenar no nosso banco de dados. Visualmente nosso formulário está pronto, mas precisamos adicionar alguma dinâmica a ele. Tornar esse formulário mais dinâmico, né? Até para validar os campos, validar o preenchimento. Então vamos começar, eu vou usar o Reactive Forms, eu já inicializei a biblioteca. Então eu vou lá no User Form Component TS e vamos começar a trabalhar nossas bibliotecas aqui. Primeira coisa, eu vou importar a biblioteca de formulário do Angular. Vou fazer aqui um import from Angular Forms, é da onde eu vou importar. E agora o que eu vou importar? Eu vou precisar do Form Group, vou precisar do Form Builder, que é para fazer a construção do formulário, a vírgula aqui, Form Builder, e vou precisar também fazer a validação desse formulário, que é o Form, não é o Validators, que é para fazer a validação do preenchimento dos campos do formulário. Vou precisar também de bibliotecas de navegação, porta bibliotecas de roteamento, para gerar os links, os redirecionamentos e tal, né? Então eu gosto sempre de trabalhar com essas bibliotecas, de deixá-las disponíveis, né? Eu vou trabalhar com a Nav Controller. Nav Controller, ele já importou lá em cima para mim. Eu vou importar aqui embaixo porque eu quero aproveitar o comentário. Além da Nav Controller, eu vou trabalhar também com Active Route. Import Activated Route. Também já importou para mim. Eu acredito que é só. Com essas bibliotecas já importadas, vamos inicializar todo mundo. Eu vou inicializar lá no construtor. Inicializa. Vou começar pelo Form Builder. Inicializa Form Builder. Form Builder vai ser do tipo Private. Só vou usar dentro dessa classe aqui. Form Builder mesmo, que vai ser do tipo Form Builder. Só vou trocar essa letrinha aqui para minúscula. Vou inicializar aqui também o User Service. Deixa eu pegar aqui o meu User Service. Aliás, eu não inseri aqui o User Service, cadê ele? Eu não inseri a API, nosso serviço de acesso à API. Vou inserir ele aqui também. Importa Service da API. Vamos precisar dele, né? Import. Deixa eu ver se ele já tem aqui. User Service. Já apareceu até aqui pra mim, ó. Vou fazer o import dele para ficar elegante. Eu vou precisar do serviço, né? Para acessar a API. Então, inicializa User Service. Também vai ser do tipo Private.
user service do tipo user service. Só vou converter aqui para minúscula para ficar elegante. Formatar. Vou inicializar o resto agora. Eu vou precisar, além do form builder e do user service, eu vou precisar da biblioteca nave controller. Então inicializa nave controller private. Vou reduzir aqui para nave CTRL, que eu acho que fica mais elegante, fica mais fácil da gente acessar. Só vou usar isso aqui uma vez. E vou também para route, inicializa activated route. Deixa eu dar route, também vai ser do tipo private. Vou chamar ela só de route, o objeto só de route, que vai ser do tipo activated route. Quem mais eu preciso inicializar? Eu tenho form group aqui, faltou o form group e o validators. Form group, eu vou usar ele em uma variável. Então logo aqui abaixo do export, não vou botar no construtor porque é uma variável das funções que eu vou usar, né? Um objeto que eu vou usar aqui. Public, vou chamar de user form, vai ficar mais fácil, que vai ser do tipo form group. Comentando, criando um formulário do tipo form group. Então eu criei lá meu formulário. Validators eu vou usar lá embaixo também, mas validators já vou usar dentro do método que vai receber os dados do formulário. Vamos salvar, testar nossa aplicação para ver se não tem erro. Por enquanto nada vai aparecer, eu só quero verificar a presença de erros. Tudo normal, sigamos em frente. O próximo passo agora é eu criar esse formulário. Então preciso já definir o formulário, que é o user form. Eu criei já o objeto formulário, né, do tipo form group. E agora eu vou definir qual vai ser o formato de user form, né, como eu vou construir esse user form. Para isso que a gente usa a biblioteca form builder. Ela é a biblioteca que vai definir qual vai ser, quais são os campos e como esses campos vão se comportar dentro do nosso formulário. Como eu quero que isso aconteça logo na inicialização da minha página, assim que eu carrego o formulário, eu vou colocar formatar esse formulário dentro do construtor. E a primeira coisa que eu vou fazer é definindo os campos do formulário. Então eu vou pegar o meu objeto de formulário, diz user form, user form, ele vai ser igual a diz.formbuilder.group, tá lá na documentação. Então vou criar um agrupamento de campos, ok? E como vai ser construído esse agrupamento? Eu vou criar aqui, vou fazer assim que acho que fica mais bonito. Isso, né? Vou criar aqui dentro um array, e esse array vai ter a definição e a formatação dos campos. Começando pelo campo ID. Não vou usar na inserção, mas eu vou usar na edição, então já vou deixar ele preparado aqui. O campo ID ele vai estar associado a uma variável chamada ID, que por enquanto o valor dela na inicialização do formulário vai ser null. Então eu vou inicializar esse campo com o valor null. Também vou inserir aqui o campo name. Já vou validar esse campo name, vou colocar aqui, ó, o campo name deve ter pelo menos 3 caracteres. Então o campo name, aí essas regras aqui vão variar de acordo com as regras do negócio, né? O que você pretende cadastrar, quem você pretende cadastrar. Eu vou deixar bem simplório, né? 3 caracteres já é o suficiente. Vou associar o campo name a uma variável chamada name, e essa variável name ela vai ter o seguinte conteúdo. Vou colocar uma vírgula aqui porque eu sempre esqueço dessa vírgula. Essa variável name ela vai ser inicializada com o valor null. Eu quero que ela seja inicializada vazia. Além disso, esse campo ele vai ser validado. Aí agora que eu vou entrar com o validators, que eu importei aqui em cima. Validators.
Então vou entrar aqui com o método validators e vou entrar com uma função do validators chamada compose. Então eu vou compor como vai ser feita a validação desse campo, tá? Ela é feita dentro de um array, então vou montar minha array aqui, e eu tenho várias formas de validar. Por exemplo, validators.required, por exemplo, required, porque eu quero que o campo seja obrigatório, né? Então eu posso até comentar aqui, vou comentar várias linhas aqui que eu acho que vai ficar mais fácil da gente entender. Essa linha aqui, por exemplo, ó, define a variável que armazena os dados do campo. Então a variável name vai armazenar os dados do campo name. Isso vai ser depois definido lá no HTML também. Isso aqui é o valor inicial do campo. Ou seja, quando o formulário for inicializado, ele vai inicializar, no nosso caso aqui, vazio, com o valor null, né? Aqui eu vou entrar com as regras de validação. A primeira regra de validação que eu tenho é campo obrigatório. Então eu torno esse campo obrigatório usando o validators required. Além disso, eu quero que esse campo tenha pelo menos 3 caracteres. Então vou usar o min length, comprimento mínimo de 3 caracteres. Comprimento mínimo. Tem também o max length e tal. Você vendo na documentação lá, eu tenho várias opções, vários modos de validar o meu formulário, mas eu quero fazer por enquanto aqui uma coisa bem simples, né? Fechou, então o campo nome é o suficiente. Deve ter pelo menos 3 caracteres e obrigatório. Tem que preencher, se não preencher, o formulário não pode ser enviado, ele vai ficar inválido, tá? Vou fazer aqui algo parecido com o campo e-mail. Quero validar o campo e-mail também. Aí as regras para o campo e-mail, vou colocar um e-mail bem simples, tá? Deve ter pelo menos uma letra, um arroba e uma letra, né? Deve ter pelo menos o formato arroba com um caractere antes e um caractere depois, bem simples. Aí de novo, conforme as regras do negócio, a gente vai melhorando essa validação, tá? A variável do e-mail vai ser e-mail, segue o mesmo formato do de cima, o valor inicial vai ser null, e eu vou usar o validators compose, validators.compose, para fazer a validação do campo. Primeira coisa sobre o e-mail, ele é obrigatório, então vamos usar validators.required. O e-mail é obrigatório, o preenchimento do e-mail é obrigatório. Além disso, o e-mail ele tem um formato definido. Para definir esse formato definido, eu vou usar o validators pattern. É isso mesmo, isso, padrão. E o validators patterns, eu vou colocar aqui dentro um negócio que a gente chama de expressão regular, regex. Vou colocar assim, ó, expressão regular que valida o e-mail. Aí como é que a gente vai fazer a expressão regular? A gente vai lá na internet e pesquisar regex que valida e-mail, JavaScript regex e-mail. Não vamos perder muito tempo procurando lá, eu já deixei algumas prontas aqui no GitHub. Então vamos dar um pulinho lá em GitHub Luferati/JavaScript. Quem quiser pesquisar na internet pode procurar de acordo com as regras do negócio, mas eu já deixei aqui no repositório JavaScript do meu GitHub, tem uma pasta regex. Dentro dessa pasta regex tem aqui diversas regex. Já deixei aqui separadas as regex que eu vou usar. A minha regex, expressão regular para e-mail, vai ser essa aqui, bem simplória, uma das mais simples que eu achei. Aí você vai pesquisar lá na internet, de repente achar uma mais completa, uma mais interessante, pedir para alguém fazer, ou você vai estudar e aprender a fazer regex, tá? Então essa aqui vai ser uma expressão regular. Basicamente o que ela diz? O e-mail vai começar
com qualquer letra entre A e Z, qualquer letra entre A e Z, qualquer número entre 0 e 9, o underline também aceito, o ponto, o mais e o menos. Logo em seguida, obrigatoriamente vai ter um arroba, e depois do arroba vai ter um desses caracteres aqui. Entre A e Z, entre A e Z maiúsculo, entre 0 e 9, o traço e o ponto. Só isso. Então, A, arroba Z, A, arroba B, por exemplo, valida, porque eu tenho que ter pelo menos um caractere antes do arroba, o arroba é obrigatório, tem que ter um caractere depois do arroba. Acabou, tá? Aí, de novo, você pesquisar na internet, você vai achar regex mais completas, mais avançadas, tá? Mas como o e-mail é uma coisa muito flexível hoje, né? Eu prefiro trabalhar com regex bastante simples, com e-mail, e depois também no futuro a gente pode validar com login social, essas coisas, né? Bom, vamos seguir em frente então. Agora eu vou validar o campo avatar. O campo avatar eu vou armazenar numa variável chamada avatar. E esse campo ele vai ter as seguintes configurações. Eu vou inicializar ele com valor null. Eu vou inicializar o validators compose para ele. Esse validators compose ele vai tornar esse campo obrigatório. Então o campo é obrigatório. Vamos definir aqui que o avatar, vou comentar, né? Campo avatar, que deve ter, não, deve ser um URL, tá? É do avatar. Ele é obrigatório e eu vou usar também um pattern para ele. Vou usar um pattern aqui, definir um padrão. Também já deixei a expressão regular aqui, ó. Aqui essa é gigantesca. A ideia dessa expressão regular é validar uma URL, né? O endereço de internet, o endereço de recurso disponível na internet, no caso o endereço da imagem, talvez seria aqui. Então já validei o campo avatar. Vamos validar aqui também o campo status. Campo status. O campo status é tranquilo porque ele é pequenininho, ele só vai aceitar 0 ou 1. True ou false, ligado, desligado, verdadeiro, falso, não sei, né? A variável que vai armazenar vai ser status mesmo, e eu só preciso do valor dele, já vou definir o valor dele como 1. Ele já vai vir ligado, não tem validação, porque ou ele é 0 ou ele é 1, ou ele está ativo ou está inativo, não tem mais o que validar aí, né? E finalmente o campo PSWD, que é a nossa senha. Agora, para nossa senha já tem uma coisa interessante, né? Deve ter pelo menos 7 caracteres até, vamos dizer aí, vamos limitar a 25 caracteres. Então a senha tem que ter pelo menos 7 e no máximo 25 caracteres, contendo letras, números e símbolos, e alguns símbolos que eu vou inserir ali também, tá? O nome do campo, o nome da variável é PSWD, mesmo nome do campo. Também vou usar o valor inicial null, quero que ela venha vazia. Também vou usar o validators compose nela, porque eu vou fazer validação. Ela é required, então é obrigatório a gente inserir a senha. A senha deve ter pelo menos 7 caracteres, então eu vou colocar aqui um min length, igual usei lá no nome, min length 7 caracteres, a senha tem que ter pelo menos 7 caracteres. O máximo não vou definir, aliás eu poderia definir tudo no pattern, né? Vou botar aqui tudo no pattern. Vou tirar esse min length 7 aqui, definir tudo no pattern, que eu já deixei aqui um pattern pronto para senha também, um regex, uma expressão regular para senha que vai validar. Eu posso usar de A a Z minúsculo, de A a Z maiúsculo, 0 a 9. Todos esses símbolos aqui também são aceitáveis na nossa senha. Ela deve ter no mínimo 7, no máximo 25 caracteres. Vamos fazer a formatação aqui. E acabaram, né? Entraram todos os campos aí, foi todo mundo. Vou fechar aqui, já fechei aqui, já fechei aqui, já fechei aqui. Vou salvar. Verificar se não tem erro lá na execução da aplicação.
nenhum erro por enquanto, mas até agora nós só executamos, nós só criamos a lógica da coisa. A gente tem que colocar essa lógica para funcionar lá na view, lá no HTML. Então vamos trabalhar aqui o HTML, reescrever esse HTML aqui de forma que esse formulário vire um formulário dinâmico. Eu vou criar aqui um form group. Esse form group vai se chamar, conforme o nosso TS aqui, qual é o nome do form group? User form. Form group igual a user form. Quando eu enviar, eu vou usar o ng submit. Quando eu enviar esse formulário, ele vai executar para mim um método que eu ainda vou criar chamado onSubmit. Já vou deixar a chamada para o método pronta aqui. Então agora eu vou começar a formatar os campos. Vou fazer o seguinte, vou fazer a validação dentro do nome, do lado do nomezinho do próprio campo, que eu acho que fica legal, né? Então vou fazer algo assim, por exemplo, ó, se está em estado de erro, ou seja, ele vai detectar se o campo está corretamente preenchido. Se o campo não estiver corretamente preenchido, eu vou usar aqui um lion test para ficar mais fácil para mim, com color danger. Eu quero que ele apareça vermelho. E agora eu vou fazer a detecção. Quando que eu vou exibir esse valor, essa informação? Eu vou exibir essa informação se o nosso formulário userform.controls, que são os nossos controles, né? Userform.controls. O nosso campo é o name.errors. Então, se existirem erros nesse campo, ele vai exibir esse bloco de texto aqui para mim. O que eu vou colocar dentro desse bloco de texto? As possibilidades de erro que existem, né? Vou dar um espaço aqui antes do comentário para destacar os comentários. Então, por exemplo, se ainda não preencheu, né? O campo está vazio ainda, né? Vamos dizer assim. Eu vou usar aqui um small para que a mensagem de erro apareça pequenininha. Como ela já está em vermelho, já vai destacar. Vou usar aqui o ngIf, a mesma ideia lá de cima. Eu vou validar o userform controls, que são os meus campos. Eu vou pegar especificamente controls, vou pegar especificamente o campo name. Eu quero verificar se o campo name tem erros. Se ele tiver erros, eu quero ver se esse erro está relacionado ao required. Então, se o campo é obrigatório, mas eu ainda não preenchi ele de forma que, né, seja obrigatório, eu vou botar obrigatório aqui. Então vai aparecer a palavra obrigatório enquanto eu não preencher esse campo. Outra validação que eu dei para esse campo é que ele tem que ter pelo menos 3 caracteres, né? Se não tem o comprimento suficiente, ou seja, ele está com menos de 3 caracteres, tá, reticências aqui para fazer o pessoal pensar. Vou repetir essa brincadeira do small aqui. Eu acho que com o small vai ficar bonitinho, porque ele vai ficar bem compacto a mensagem de erro. A diferença é que eu vou usar aqui min length. GTH, se eu não me engano, eu sempre esqueço, troco o GTH por GHT. Válido. Sei que eles têm sentidos diferentes, mas muito parecidos. Então ele vai mostrar inválido se eu tiver menos de 3 caracteres. Foi o que a gente fez, né? Validamos o campo. Beleza. Vou separar aqui só para testar. Formatar. Salvar. Vamos ver como é que vai ficar, se deu tudo certo. Opa, deu um erro aqui pra gente. Userform component a tag não está fechada corretamente. Cadê meu userform component? Aonde que ele falou que a tag não está fechada? No form. Vou procurar form aqui. Ficou estranho, mas porque eu tentei colocar o ion form e ele não aceitou. Tá dando erro também no onSubmit porque eu não criei esse método. Vamos acertar isso aqui logo, né? Vou botar aqui logo embaixo do meu ng-onInit. Eu já vou criar um método onSubmit, que por enquanto não faz nada. Acho que agora ele vai. Vamos lá então. Cadastrar o usuário. Ele mostra o formulário.
não colocou o nome aqui para mim. Por que ele não colocou o nome? Porque eu não fiz a definição no campo nome. Eu esqueci de avisar que nome está ligado à variável name, né? Então form control name, tem que definir, né? É name. Essa variável aqui, esse name aqui tem que ser o mesmo name que eu defini lá na variável quando eu criei o formulário. Ele está reclamando aqui de erros, porque não é erros, errors. Tá difícil português hoje, né? Estamos apanhando do português. Então, vamos lá. Opa, agora apareceu obrigatório. Inclusive ele mostra a linhazinha vermelhinha, bastante interessante. Conforme eu vou preenchendo, ó, ele já disse que é inválido, porque eu só tenho um caractere, 2 caracteres, 3 caracteres, a linha ficou verdinha dizendo que ele aceitou o campo. Já foi. Vamos fazer algo parecido com o e-mail. Como a explicação toda já está lá em cima, né? Eu vou fazer com o e-mail um negócio mais compacto um pouco, para ficar o nosso código mais interessante. Aí de novo eu vou colocar os avisos de validação dentro da label, dentro de um ion test, para ficar elegante, também com o color danger, bem vermelhão. E vou fazer o seguinte teste: ngif se nosso user form, eu quero pegar os meus controls, o e-mail, o que eu tenho que colocar aqui, eu esqueço, eu fiz lá em cima, acabei de fazer, mas eu esqueci tudo. Não tem problema não, a gente copia lá de cima, que já tem pronto, pegar o ngif inteiro, que já está pronto, e vamos botar aqui embaixo o ngif inteiro. A diferença é que eu vou trocar aqui pela variável e-mail. E agora eu posso fazer as validações aqui dentro. Vou pegar a mesma coisa aqui de cima. O campo é obrigatório, então só colocar o campo obrigatório aqui. E eu vou pegar também o minLength, que eu não vou usar o minLength, mas a gente já deixa preparado aqui. Trocamos a variável name pela variável e-mail. E agora eu só vou trocar aqui por... Deixa eu ver o que eu usei no e-mail. Pattern. Então, se o padrão for válido, for inválido, né, tiver com erro, ele vai mostrar que o campo e-mail está inválido. E para fechar aqui, form control name, e-mail. Só copiando e colando, né? Muito prático isso. Vamos testar lá o campo e-mail. A, arroba, B, aceitou o e-mail, já está seguindo o nosso formato. Então qualquer coisa que eu escrever aqui, joca@silva.com, ele vai validar o meu e-mail sem problema nenhum. Resolvido o campo e-mail, vamos para o campo avatar. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar toda a validação aqui dentro. Na verdade eu vou copiar o ion test de cima, colar ele aqui embaixo e só adaptar para o meu case, né? Eu vou trocar aqui e-mail por avatar, né? Segue exatamente o mesmo padrão, então acho que eu não preciso nem mudar mais nada, porque eu estou usando no avatar também o pattern, né? Também é pattern, required e pattern. Então o avatar já está pronto. Para trabalhar o avatar eu trabalho com URL, então tem que ter um http://aaa.bb.c. Não aceitou não, http://www.teste.com/teste. Algo errado no nosso avatar, ele não está validando como obrigatório. Eu esqueci de trocar o nome do campo aqui, provavelmente. Userform avatar, tá certo. Required é obrigatório, então devo ter errado lá na lógica. Avatar, não errei na lógica não, eu esqueci de incluir o avatar na lista de controllers. Foi isso. Agora sim, http://aaa.bb. Já aceitou. Legal? Então já tem ali aceitando uma URL válida. Vamos então para o campo senha. Poxa, a senha eu vou fazer a mesma coisa. Como eu sigo um pattern também, eu vou copiar todo o pattern já pronto. Aí como eu já sei que eu vou esquecer,
E antes que eu esqueça, eu já vou botar o controller aqui também, o form control name. Vamos lá, PSWD, a gente vai trocar avatar e avatar para o PSWD. A senha também tem um mínimo obrigatório, apesar que eu não estou usando mais esse mínimo obrigatório, só estou usando o pattern e virou inválida novamente, tá? Então a senha tem que ter no máximo 25 caracteres para poder funcionar. Para fechar, vamos ao campo status. O campo status eu não preciso de validação para ele porque ele só tem 0 e 1. Então eu simplesmente vou incluir ele aqui na lista de form control name. O nome do campo é status, então eu vou associar ele à variável status. Ele vem com o padrão true, né? Marcado, né? Então eu vou vir aqui com checked, dizendo que eu quero que ele venha marcado por padrão. Só que se a gente pesquisar lá na documentação do Ionic, a gente vai ver que esse botãozinho, esse toggle, ele vem com um errinho, com um bug que a gente vai precisar corrigir manualmente. Então eu vou executar aqui um ion change, ou seja, quando eu modificar o valor desse toggle, ele está ligado eu desligar, quando ele está desligado eu ligar, eu vou executar um método, vou chamar esse método de status change. Pode ser, né? Status change. E esse método vai corrigir esse bugzinho para mim. Na verdade, o que acontece? Quando a gente faz o toggle nele que ele está ativo e a gente desativa, por algum motivo ele não atualiza o formulário. Isso já está nas issues lá do repositório do Ionic, já está inclusive há bastante tempo. Por algum motivo, desde a versão 3 ou 4, se não me engano, do Ionic, esse bug acontece lá, mas ninguém corrigiu, tá? Pelo menos não corrigiram, não teve como corrigir, talvez, né, dentro do próprio método lá no core do Ionic. Então a gente vai corrigir aqui manualmente. Vou criar aqui o método. Depois a gente trabalha esse método, é um método simples, simplesmente ele vai detectar se houve mudança e vai converter para numérico, tá? O problema dele é que ele trabalha com true e false e a gente precisa desse valor numérico, tá? Mas vamos verificar, ó, já veio ativo, tá? A ideia é que eu consiga trocar esse valor entre 0 e 1, né? Ativo e inativo, só que convertendo para 0 e 1, ou seja, de true false para 0 e 1. Vamos implementar logo esse método então. A ideia desse método são testes, né? Vou fazer um testes simples aqui. Diz.userform, que é o meu formulário. Value, porque eu quero obter o valor de um campo, eu quero obter o valor do campo status. Se esse valor do campo status for igual a false, o que eu vou fazer? Eu vou definir o valor desse campo. Se ele retornar false, eu vou retornar ele, converter ele para 0. Já converti para numérico. Sai daí, ó, mal educado. Se esse valor, vou repetir isso aqui para inverter a lógica. Se esse valor retornar true, verdadeiro, eu vou converter esse valor para 1. Agora existe a possibilidade desse valor retornar null em alguns momentos. Esse é justamente o bug que está causando problemas, entre aspas, porque o pessoal sempre acha uma solução. Corre o risco desse campo vir com um valor null. Caso ele venha com um valor null, a gente define como 0, porque null é equivalente a ele desligado. Então isso aqui é o suficiente para corrigir bug do ion toggle e converter de boolean para number. Então eu faço já as duas coisas ao mesmo tempo. Detecto que ocorreram mudanças e já faço a conversão para numérico, né? Isso aqui detecta, corrige o erro, né? Esse último if corrige o erro, e os outros aqui eles fazem a conversão. Ficou estranho aqui assim um monte de if, mas isso aqui é um material didático. Então já temos aí o formulário pronto, funcionando. Agora só falta processar os dados que esse formulário vai receber, né? Que eu vou digitar ali, que eu vou colocar, preencher, e ele vai processar esses dados, salvando esses dados na nossa API. Para salvar os dados nós vamos usar o método onSubmit, só que antes a gente precisa criar o service
para salvar os dados do usuário na API, um novo usuário na API. Então vou lá em Services, User Service TS, e vamos adicionar aqui o método para salvar o novo usuário. Esse método vai se chamar PostUser. PostUser, eu preciso dos dados que eu vou salvar, então vou receber esses dados na variável data, que vai ser do tipo N. Ele também vai ser do tipo Observable. Os dados a serem observados também vão ser do tipo N. N significa qualquer tipo de informação. E vamos montar um método aqui. Basicamente esse método vai fazer a mesma coisa que os anteriores. Vou dar aqui um return dis.http.post, que é o nosso método. E para post eu preciso passar duas informações. Além da URL, que eu estou usando a variável API URL, eu preciso passar também os dados que eu vou inserir na API, que vão ser data. De novo, bem simplório, isso aqui tem muito espaço, não estou fazendo trap de erros, né? Estou fazendo da forma mais simples e básica possível, tá? Isso aqui ainda tem muito espaço para a gente melhorar, fazer o trap de erros, verificar se não ocorrem erros, né? Erros de protocolo, erros de dados, né? Fazer a parte de validação na API, essas coisas, né? Então tem muita coisa que a gente pode implementar, mas o nosso trabalho aqui é bem simplório. Vamos voltar em UserForm Component TS. Se eu não me engano, nós já inserimos o User Service, já temos o User Service, então vamos trabalhar com o onSubmit, envio do formulário. A ideia é vamos processar, fazer todo o processamento do formulário, lembrando que esse método onSubmit é o método que vai ser executado quando a gente fizer o envio do formulário, né? No futuro esse onSubmit vai servir para duas coisas, ele vai servir tanto para enviar um usuário novo, cadastrar um usuário novo, quanto para ajustar, para editar os dados de um usuário, né? Então a gente vai implementar ele mais na frente um pouco mais. Por enquanto a gente vai trabalhar com o envio do novo usuário. Eu vou executar aquele método status de boolean para number. Lembra que nós criamos um método aqui que converte o status de boolean para number? Isso é interessante a gente fazer porque de repente eu não vou mexer no formulário e corre o risco desse método não ser executado durante o change. Então é interessante que eu já faça a conversão independente do valor dele, né? Porque eu preciso desse dado em numérico, né? Agora vou verificar se o formulário é inválido. Ou seja, se eu tenho erros nesse formulário, né? Vou botar aqui um if dis.userform.invalid. Ou seja, se o formulário é inválido, eu vou receber aqui o true, então eu vou sair sem fazer nada. Ou seja, eu vou clicar no botão enviar e nada vai acontecer. Aliás, podemos implementar algo ainda melhor. Direto lá no botão enviar, nós podemos, né, no botão aqui inserir usuário, por exemplo, nós podemos tornar esse botão indisponível enquanto o formulário for inválido. Para isso eu vou lá em UserForm Component HTML e lá no código do botão, cadê ele? Está aqui o botão inserir usuário. Eu vou adicionar esse if aqui. Aliás, eu vou botar direto o disable. Ou seja, desabilite o botão. Quando desabilitar o botão? Quando a expressão for true, for verdadeira. E essa expressão vai ser verdadeira quando o userform.invalid for verdadeiro. Quando o formulário for inválido e não está pronto para ser enviado, esse disable ele vai aparecer. Vamos testar essa situação. Já posso salvar aqui também. Então fica redundante, né? O botão fica desabilitado. Para que o botão funcione, eu preciso inserir dados válidos aqui. Então vou botar aqui dados válidos. Ó, liberou o botão.
tá? Então ele só vai enviar quando esses dados forem válidos, o preenchimento do formulário for válido. Quando eu tiver erros, por exemplo, ó, a senha ainda está inválida, eu não consigo acessar o botão, ele fica desabilitado, fica meio apagado. Esse fica mais seguro assim, evita que o usuário clique no botão sem querer, e caso ele viesse a clicar, por algum motivo falhe, né, a gente tem a detecção da falha aqui também dentro do nosso método de envio do formulário. Outra coisa que nós vamos fazer, eu não quero enviar o campo ID, porque o campo ID, o campo ID, ele é gerado pela própria API, tá? Só que ele existe no formulário, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou remover esse campo ID, vou remover o campo ID na criação de um novo usuário. Porque quando eu estiver editando o usuário, aí eu vou precisar desse campo ID. Para apagar ele é só usar o delete, dis.userform .value.id. Então eu vou zerar o valor do campo ID, tá? Só coisa em cargo de consciência, normalmente não é necessário, a própria API já gera, né? Mas dependendo da API, pode ser que ela ache que a gente quer inserir o campo ID, o valor do ID manualmente. Então é interessante a gente já prever essa limpeza no valor do campo, né? Precisamos preencher também o campo data. Então, para preencher o campo data, eu vou usar o mesmo de userform. Date. Então, vou criar aqui um campo no formulário chamado date, e esse campo vai ter o valor new date. Ok? Só criar um objeto do tipo date e atribuir ao campo, e a gente já tem a data. Agora eu posso fazer o envio finalmente, né? Salvar dados na API. Eu vou enviar os dados para a API. Para isso eu vou usar o nosso service, diz user service. Ponto. Eu vou usar o método post_user. Vou enviar todos os dados desse formulário. O interessante é que os dados já vêm todos formatadinhos, prontos para serem enviados. Não preciso tratar, formatar, nada disso. Ele já vem no formato JavaScript pronto para enviar. É só enviar o value, ele vai na forma de JSON já, .subscribe. Dados enviados, mas como de praxe, seria interessante a gente ter um feedback, avisar ao nosso usuário que realmente os dados foram enviados. Para isso eu vou criar aqui uma error function, não precisa receber parâmetros, né? De novo, não estou fazendo trap de erros, nada disso, né? Então eu quero um negócio mais simples possível, tá? Então eu vou aqui enviar os dados para o usuário. Assim que enviar os dados para o usuário, eu vou gerar aqui um if e vou usar um confirm. Já usamos o confirm antes e vou usar ele novamente aqui para ficar um negócio interessante. Vou usar template, vou abrir e fechar aspas aqui e vou pegar o nome do usuário. O nome do usuário eu pego em diz userform.value.name. Vou pegar o nome do usuário e vou dizer que esse usuário foi adicionado com sucesso. Quebrar a linha 2 vezes, /n. Vou dar uns espaços aqui, 4 espaços. Botar uma bolinha aqui e clique em OK para listar usuários. Então se eu clicar OK, ele vai para a lista de usuários, por exemplo, né? Vou quebrar mais uma linha, 1, 2, 3, 4 espaços. Isso é interessante de formatar embaixo também, eu estou colocando aqui para facilitar. Clique em cancel. Então se eu clicar em cancelar para cadastrar outro usuário. Ou seja, acabei de cadastrar um usuário, essa é a ideia, né? Acabei de cadastrar um usuário e de repente eu quero inserir outro usuário aqui. Vamos melhorar essa formatação. Eu quero inserir outro usuário. Então, em vez de inserir outro usuário voltando lá para o menu principal, eu já insiro por aqui, né? Deixa eu apagar aqui, fazer a formatação aqui mais organizada. Não vou usar /n aqui. Aqui também vai ser 1, 2, 3, 4 para cadastrar outro usuário. Acho que assim fica mais elegante. Opa, tá no lugar errado.
Isso aí, fica melhor de ver a imagem, a mensagem, né? Melhor dizendo. Então a ideia, como eu usei um confirm, existe a possibilidade de vir com true e vir com false. Se é true, significa que eu quero listar os usuários. Então eu vou fazer aqui retornar para a listagem. Para retornar para a listagem, vou usar o navcontrol, navigate forward e vou voltar lá para /usuários /todos, que ele vai voltar para a listagem de usuários para mim. Se não, vou fazer aqui o else, limpa formulário para cadastrar outro usuário. Então vamos limpar o formulário. Aliás, limpar o formulário deveria ser de praxe, né? Seria interessante eu limpar o formulário mesmo que eu enviei o novo usuário, né? Então vamos fazer isso aqui. This.userform.reset. Isso aqui volta os campos do formulário para o valor original. Só que eu tenho o bugzinho do status, então eu vou definir o status manualmente. This.userform controls status set value igual a 1. Então vou manualmente setar o valor do campo status para ativo, porque quando a gente limpa o formulário, por algum motivo aquele bug evita que a gente consiga manipular o toggle. Eu vou repetir esse mesmo método aqui em cima antes de retornar para a listagem. Limpo o formulário para retornar para a listagem. Eu estou fazendo isso por conta do cache do navegador, tá? Sempre pensa, né, na programação web, a gente sempre pensa no cache do navegador e os problemas que ele costuma causar para a gente, né? Então é interessante eu limpar o cache, voltar o formulário ao normal, para que quando eu volte nessa página, esse formulário já não venha pré-preenchido, porque ele armazenou no cache o preenchimento lá por algum motivo. Vou fechar meu if aqui, faltou fechar alguém, já fechei todo mundo, vou dar uma formatada aqui, vamos salvar, vamos verificar agora o funcionamento. Para eu ter certeza que funcionou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui um console.log para verificar se os dados do formulário realmente chegam até a API. É interessante até para a gente ver a forma como eles chegam, né? Eu botei um trap aqui, uma armadilhazinha aqui, só para mostrar no log a coisa como está funcionando, se está funcionando, né? Que até agora a gente não conseguiu enviar nada, então vamos botar aqui, ó, Luferati, Luferati, URL. Eu vou pegar um URL lá do banco de dados, a gente seguir o padrãozinho, né? Vou pegar aqui essa URL aqui, URL do avatar, vou usar o 0. A senha vai ser essa aqui. Liberou o botão inserir usuário, vou inserir. E ó, o formulário já me deu os dados aqui. Vou cancelar para cadastrar outro usuário, mas ele já me mostrou os dados lá atrás, ó, o avatar, o status. Interessante que o status veio correto, a senha, né, que eu inseri. Então vou dar um OK aqui, ele vai voltar para a lista de usuários. Voltou para minha lista de usuários. Tranquilo? Aí entra aqui alguém para me atrapalhar. Mas vão lá em cadastrar o usuário novamente. Vou cadastrar mais um. Vou usar o avatar 1 aqui. A senha, eu vou chutar qualquer coisa aqui. E vou botar o status desativado, né? O status 0. Vamos fazer a inserção. Legal, ó, o status veio como 0. A senha, os dados todos corretos aqui. Então vamos cancelar para inserir um outro usuário. Vou usar o avatar 2. Chutar uma senha aqui. E vou inserir o usuário. Se eu clicar em OK, ele vai mostrar a listagem de usuários para mim. Vamos ver quem
Ó, inseriu o André Luferati, inseriu a Edileuza e inseriu o Maticleuso, né? Então inseriu novamente aí os nossos usuários. Posso editar eles, né? Eu posso visualizar eles, ainda não editar, né? Mas posso visualizar os dados do usuário só por desencargo de consciência. Cadastrar um usuário. Vou cadastrar aqui. Usei o 3, vou usar... é o 3 mesmo, né? Tá aqui uma senha qualquer. Então, uma senha maior, mais senha. Opa, reclamou, a senha está muito grande, né? Vou usar aqui alguns caracteres especiais para ver se a senha aceita. Não verificamos isso, né? Opa, isso aqui ele não aceitou. O que que ele não aceitou? Ó, não está aceitando o e-comercial, não, é o trema. O trema realmente não é interessante a gente colocar. Também não aceitou aqui parênteses, porque parênteses tem funcionalidades úteis, né? Sinal de menos e mais, legal. Então vou inserir o usuário aqui. Ok, para já listar o nosso usuário inserido, que foi o Irvinho. Vamos ver os dados do Irvinho, vamos ver a senha do Irvinho. Olha que senha fantástica, né? Com certeza o Irvinho vai esquecer essa senha, mas já está aí. Se eu quiser apagar o Irvinho, já está funcionando. Ok, ok. O Irvinho já não aparece mais. Então nossa inserção de usuário está concluída. Só vou tirar aquele console log dali, porque ele está desnecessário. Foi só para a gente validar. Perdi o console log, está aqui. Tirar ele daqui, foi só para a gente testar. Formatar meu documento, salvar. Vou fechar todo mundo aqui. Inclusive posso verificar aqui no meu banco de dados as últimas inserções. Ó, ele já atualizou para mim. Fechar também, vou fechar também. E aula concluída. Então já conseguimos, está quase pronta, completa a nossa aplicação de API, né? Já consigo listar todos os usuários, consigo ver os dados de um usuário específico, consigo apagar esse usuário. E eu consigo agora cadastrar um novo usuário. Consigo fazer o cadastro de novos usuários. Falta a parte de edição de usuários, mas isso aí vai ficar para a próxima aula. Fechando aqui nossas atividades, vou enviar a nossa aula 6 para o repositório público, fazer o commit e finalmente o push. Vai estar disponível lá para vocês, lembrando que nós estamos no branch aula 6. Ok? Aplicação concluída. O objetivo dessa aula 6 foi atingido, onde nós criamos a página para inserir o usuário e criamos também o formulário para inserir o usuário, sendo que esse formulário na próxima aula nós vamos utilizar também para editar um usuário pré-existente. Então, até a próxima.